Muito bem, vamos deixar nossas Bíblias abertas hoje em Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Nós queremos fazer uma reflexão hoje sobre a lógica da transformação. Romanos 12, 1 e 2. Diz lá o texto de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ter mais uma oração? Santo Deus, nessa noite especial queremos colocar nossos corações em Tua presença para que o Senhor esteja nos orientando, que nossa mente esteja preparada para receber o alimento da Tua palavra, que o Senhor fale conosco. Cada um aqui hoje precisa de algo na Tua presença e que a Tua palavra ela nos confronte da melhor forma, de uma forma que gere transformação, gere mudança, gere atitudes em direção à Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe enquanto aqui estamos nesse propósito de refletirmos, de aprendermos e de colocarmos em prática. Que o Senhor coloque esse foco, esse desejo em nossos corações, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Cristo, parecermos mais com Ele e desfrutarmos mais das Tuas bênçãos que o Senhor tem para nós. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós queremos falar um pouco sobre a lógica da transformação. Você provavelmente já ouviu muitas coisas, já refletiu sobre algumas questões. As pessoas, às vezes, se você for reparar, existem os tipos de pessoas. Às vezes você sabe, as pessoas taxam talvez os crentes, Tem os crentes fanáticos. Você ouviu falar, fulano é fanático, ele é crente fanático. Porque talvez a pessoa é muito incisiva, ela é muito firme em muitas posições, e aí ela é taxada de fanático. Tem outros que são crentes, mas ele é o crente gente boa, ele não é tão fanático, ele não é tão firme em muitas convicções, ele abre mão facilmente, e aí as pessoas gostam mais dele às vezes, As pessoas às vezes ficam confusas, que não compreendem ainda a questão espiritual e ficam na dúvida, por que você mudou, trocou de religião, trocou de crença? As pessoas às vezes não entendem esse fato, e às vezes as pessoas são criadas numa doutrina, qualquer que seja, e de repente elas, ouvindo o Evangelho, entendendo o plano de Deus, elas tomam uma atitude, e essa atitude é tão forte, o Evangelho a convence de tal forma que ela decide agradar a Deus, seguir a Deus pela palavra, e é natural que haja uma mudança de crença, de grupo, ela vai passar a fazer parte, a andar com quem pensa e crê como ela, é natural. E da mesma forma, muitos não entendem isso. Eu não vim de berço evangélico, eu vim de um berço sem muito direcionamento nessa parte. Eu tinha um direcionamento católico não praticante por um tempo, depois a minha família se verteu para o espiritismo e eu fui junto, e depois o evangelho me alcançou e eu mudei de grupo de novo. E as pessoas não entendem isso, essa mudança, essa transformação. E muitas vezes nós não entendemos também que muitas pessoas crescem em lares evangélicos e elas, por mais que tenham a Bíblia sempre diante delas, ouviram desde pequenos as mensagens da palavra, nem todos compreendem o Evangelho e se transformam de verdade. E alguns sim,
Alguns desde pequeno entendem o Evangelho, entendem a necessidade de Jesus e tomam atitude e seguem com firmeza. Firmeza não apenas porque ela está acostumada com o ambiente, mas realmente ela entendeu que ela por si só precisa perseverar na fé e no compromisso com Jesus. E às vezes nós, crentes, não entendemos como uma pessoa que nasceu e viveu de um berço evangélico não consegue se manter firme com convicções concretas, sendo que outro que nunca viveu, não teve esse privilégio do berço, né, de nascer num lar evangélico e ser exposto desde sempre à verdade do Evangelho, uma pessoa assim não perseverar e não realmente ser transformada. Então, tem essas questões sobre a transformação que às vezes nós não entendemos. Então, tem lógica, né? As pessoas que são expostas ao Evangelho ou foram expostas e não se transformam, não tomam atitude, às vezes a gente não entende essa questão. E a gente quer ver que existe lógica na transformação, existe lógica nesse processo. Existe lógica porque as pessoas abandonam certas crenças e abraçam outras crenças. Existe lógica porque a pessoa abandona, às vezes, uma crença fervorosa numa determinada questão, e quando ela entende e conhece o Evangelho, ela abandona aquilo e abraça essa outra convicção que agora ela percebe e vê pela palavra que é aquilo que Deus tem para ela. Então a gente quer refletir sobre algumas questões, sobre a lógica da transformação. E essa lógica, a gente entende ela melhor através de 3 questões: o motivo, o método e a metamorfose. São 3 questões que envolvem a transformação. E esse texto de Romanos 12 ele é muito interessante, porque ele trata dessa questão da própria transformação de uma forma muito criteriosa, muito clara, muito forte e muito objetiva. Então, para a gente entender o motivo dessa transformação, a gente precisa entender aqui que Paulo, né, de acordo com Paulo, como ele menciona aqui, a fé sincera e verdadeira em Jesus, ela é manifestada na obediência amorosa a Jesus. Jesus próprio disse nos evangelhos que vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, mostramos amizade íntima com Jesus quando nós obedecemos o que ele tem a dizer. Então, a fé sincera, ela se manifesta na obediência amorosa dedicada, e não é uma obediência como você às vezes pede para um filho não fazer determinada coisa, ele fecha a cara, não faz, mas quer deixar claro que ele não está satisfeito com aquilo que ele está fazendo, né? Não é assim, é uma obediência amorosa. A gente obedece por amor, não é algo sofrido, né? É diferente essa questão. E uma questão quando Paulo coloca aqui que devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Jesus foi o último sacrifício que foi dado, um sacrifício suficiente para pagar todo o pecado humano. E diante da lei de Deus, né, todo o pecado foi pago, tudo que estava em dívida com Deus, Jesus pagou com a sua morte na cruz, com o seu sacrifício. Então, com essa atitude de Jesus, nós temos livre acesso a Deus Pai. Então, esse foi o último sacrifício. Lembre-se que na lei, no Velho Testamento, os sacrifícios de animais eram necessários porque alguém tinha que pagar com o sangue. E os animais eram um substituto, né? E ali era colocado aquele sacrifício para que a pessoa não sofresse, substituía ela diante de Deus, e aquele sangue derramado então era o pagamento pelo pecado, porque o pecado diante de Deus ele é abominável, e só o sacrifício, só um sangue de um inocente era suficiente. Então no Velho Testamento aquilo era feito pela fé, olhando para frente para o que viria, e Jesus quando vem ele cumpre isso. E agora, de Cristo em diante, os sacrifícios passaram a ser prestados de outra maneira. Não é mais um sacrifício de morte,
mas é um sacrifício vivo. É um sacrifício feito não no templo em Jerusalém, porque Paulo diferencia o culto aqui, como ele coloca essa questão em Romanos 12, do se apresentar a Deus como sacrifício vivo, diferenciando daquilo que era feito no templo em Jerusalém. Não é mais uma cerimônia qualquer, realmente é uma atitude do coração. E é um sacrifício vivo, e são prestados no templo do corpo humano, no Santo dos Santos, que é o coração onde o Espírito Santo habita. Então, toda doutrina tem o seu lado prático. Então, aqui a prática, realmente do sacrifício. E é interessante que quando nós vemos a doutrina no seu lado prático, nós lembramos sempre do Sermão do Monte, Jesus pegou a lei e mostrou, ampliou, reinterpretou, mostrou como ela é prática. Jesus falava que, tanto que na lei dizia, não adulterarás. E Jesus fala, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já cometeu o adultério. Então, como ele amplia a lei. Então, existe uma prática dessas doutrinas. Então, toda doutrina tem a sua forma prática. E aqui Paulo, nesses 2 versículos, ele começa aqui com a primeira palavra, rogo-vos. Essa palavra ela é muito importante, porque ela tem um sentido aqui, a palavra grega, o termo usado é o parakalô, que significa aqui exortar, chamar de lado, encorajar, exortar de forma intensa, implorar. Então essa palavra ela é muito importante. Paulo aqui está implorando, suplicando aos seus ouvintes, e não é de qualquer forma, mas ele fala aí, rogo-vos, pois irmãos, pelo quê? Pelas misericórdias de Deus. O que é misericórdia? É aquilo que nós merecemos, mas que Deus não dá. Nós merecemos o juízo, e Deus não nos dá o juízo, Ele nos oferece a sua graça, que é um favor imerecido. Então Paulo está aqui suplicando, nos chamando de lado, suplicando de forma intensa, não por qualquer forma, mas pela misericórdia de Deus, porque nós não recebemos aquilo que merecemos. Então ele nos chama de lado, nos faz esse apelo, e ele usa uma outra palavra aqui, que ele fala então, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Essa palavra apresenteis é do grego aqui, parastesai, que tem o sentido de colocar o corpo como oferta, como uma dedicação, se colocar à disposição. Você vê que é um sacrifício, apresentar como um sacrifício vivo, se colocar à disposição de Deus, como uma oferta. Eu estou oferecendo ao meu Redentor o meu corpo, a minha vida, estou abrindo mão disso para mim, em amor a Ele. É um sacrifício vivo. É interessante como ele coloca essa questão. E ele usa um outro termo aqui bem interessante. Ele usa aqui então, como nós já falamos, Paulo está rogando, suplicando, com toda intensidade, não por qualquer motivo, mas pela misericórdia de Deus, que a gente apresente o nosso corpo, se coloque à disposição como uma oferta viva, santa, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Essa palavra racional vem do grego, que é uma palavra que a gente conhece no nosso idioma. Lógica. Lógico. O que isso quer dizer? É aquilo que é espiritual e autêntico. Culto racional é um culto espiritual e autêntico. É algo que é um culto que é prestado pelos redimidos, que agora oferecem o seu corpo, sua alma, seu espírito por meio de Cristo. Oferece um culto autêntico, não hipócrita. Oferece um culto não mecânico, mas um culto espiritual, não carnal. E oferecem um culto com lógica e raciocínio, de forma que tudo no culto faz sentido. Não é aquela coisa, você chega aqui, você compreende o que é feito. Você compreende tanto aqui quanto na vida diária.
os sacrifícios que nós fazemos em amor a Deus, aquilo que nós abrimos mão, tem lógica. Ninguém vai chegar para você e falar assim, mas qual o sentido de você fazer isso para Deus? Tudo tem um sentido. Isso é o culto racional. É isso que Deus nos chama, para o culto racional. Um culto autêntico, espiritual, não hipócrita, não mecânico, não carnal, e que tenha lógica e tenha razão. Você canta aqui por um motivo, porque você louva, você engrandece a Deus, você prepara o seu coração para esse momento. Para isso que serve a música no culto, não é só para preencher espaço. E às vezes tem muita gente que abre mão de estar na primeira parte do culto, que acha que o importante é só a pregação. Ela não compreendeu muito bem. Para ela não está fazendo lógica. Então não é para ela um culto racional, porque ela não entendeu o que faz sentido. Então, Paulo está rogando, esse é o motivo. Qual que é o motivo? Me apresentar a Deus como um sacrifício para um culto racional. Esse é o motivo, mas qual que é o método? Existe um método, o método é se transformar e renovar a nossa mente. E aí, Paulo continua falando, então ele já mencionou, vamos aqui recapitular com o sentido das palavras. Paulo está suplicando de forma intensa para você, por aquilo que você não merece, que é a misericórdia. O que nós merecemos? Punição pelos nossos erros, mas Deus nos alcança com a sua misericórdia, que nós não merecemos. E Ele quer que a gente faça o quê? Que a gente apresente, que a gente se coloque à disposição de Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é um culto racional, lógico, que faz sentido, autêntico, verdadeiro e espiritual. Mas ele fala aqui no versículo 2, e não faça o quê? O que está no versículo 2 aí? E não vos conformeis com este século. Então Paulo fala que nós não devemos nos conformar. Esse termo no original aqui dá o sentido de ser guiado, ser modelado, conformado pelo presente século. Eu não devo ser guiado, não devo tomar a forma, me parecer com os princípios deste século, deste mundo que não anda no mesmo prisma da palavra de Deus. Então essa tendência, que a nossa tendência é sempre seguir o fluxo natural e igual dos outros, porque a gente quer ser aceito. E para ser aceito eu tenho que fazer o que os outros fazem. Isso é uma questão, além de tudo, é emocional também. E às vezes nós cedemos e fazemos coisas para não sermos rejeitados ou para não desagradar alguém, mas Paulo é enfático. Não seja guiado por este século, pelos princípios deste século. Não seja guiado por esses conselhos. Porque, olha a lógica, lembra do culto racional? Tem lógica. Eu que compreendi o Evangelho, compreendi que Jesus precisou morrer no meu lugar. Tem lógica eu me conformar com os princípios pelos quais o próprio Jesus precisou morrer por causa deles? Tem lógica? Não faz sentido. Faz sentido eu ser guiado pelos princípios pelos quais Cristo estabeleceu, que Ele deixou para a gente seguir, que nos conduz à vida, e não ser guiado pelos princípios deste mundo que nos conduz ao caminho largo, que nos leva à perdição. O culto racional não funciona se você é guiado pelos princípios deste mundo, é o que Paulo está falando aí. E não vos conformeis com este século, não seja guiado por essas ideias, não tome a forma disso. É muito importante esse entendimento. Mas ele não para por aí. Mas como então? Qual que é o método? Eu sei que eu não tenho que tomar forma dessas coisas ou ser guiado por isso. Aí ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é fantástico, porque você sabe qual que é a palavra
que é no original aqui, que você conhece essa palavra, ela é comum para você, mas que é uma palavra grega que significa aqui, que é traduzida para nós como transformai-vos, metamorfoses. É interessante que aqui essa transformação, ela é uma transformação de tal forma que a gente permite uma mudança completa de substância. Não é simplesmente uma melhora, mas é uma mudança completa, uma mudança de substância. Nós já não somos quem somos. É tanto que o próprio apóstolo Paulo fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não é mais ele, é uma metamorfose. Ele foi transformado de tal forma que já não é ele mais. É o próprio Jesus que vive nele. É interessante que isso é tão colocado dessa forma, e essa palavra que aqui é traduzida como transformado, ela é usada, essa metamorfoses aqui, ela é usada também lá em Mateus 17, quando na história do Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura para os discípulos, e os discípulos têm uma antevisão daquilo que viria, onde eles conseguem contemplar algo que normalmente eles não viriam. Viram Jesus transfigurado, resplandecente, a sua forma glorificada. Eles viram Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas e da nova aliança, transfigurados. Eles tiveram uma visão do futuro, do reino literal de Jesus. Então a mesma palavra que fala lá em Mateus 17 de transfigurado é a mesma que é usada aqui em transformai-vos, é a metamorfose. Mas qual que é o sentido disso? O sentido é o mesmo sentido que diz lá em 2 Coríntios 3,18, não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês, que diz lá: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse transformar-se de glória em glória é a mesma palavra, metamorfoses. Mas o que isso quer dizer? Essa transformação significa que você deixa de viver pelos princípios fracassados deste mundo, mas você passa a viver como se já estivesse no reino dos céus. É o que os discípulos desfrutaram com Jesus no monte da transfiguração. Ali eles viram Jesus transfigurado, na sua forma gloriosa, como se eles pudessem contemplar o reino eterno. E é isso que Paulo está colocando aqui. Transformai-vos, mude a sua essência, de forma que você viva aqui, como da mesma forma que você vai viver um dia no futuro, lá na glória dos céus. Ah, mas isso não é possível. É possível. Começar a viver o céu aqui, desde que a gente tenha a nossa mente renovada, que é o que ele fala aí depois. Transformai-vos pelo quê? Está escrito aí, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é essa renovação? Vem da língua grega aqui, anakainocel. Umas palavras meio complicadas, né? Que é uma troca de pensamento, uma troca de convicções, uma reformulação, tirar o velho e colocar o novo, renovar a mente. Quem aqui é acostumado com computador, em algum momento você sabe que o seu computador ele começa a parar de funcionar. O sistema operacional começa a dar problema e você precisa fazer o quê? Quem sabe o que você precisa fazer? Formatar. O que é formatar o computador? É trocar o sistema operacional. Tira o que está ali com defeito e põe outro novo. É isso que precisa acontecer na nossa mente. Renovar a nossa mente. Trocar o pensamento, trocar as convicções. Mudar, renovar. Então, esse termo ele trata dessa questão, tirar o que é velho e pôr o que é novo. Então,
O motivo é nos apresentar a Deus. A lógica dessa transformação é nos apresentar a Deus. O motivo. O método, transformai-vos, que haja uma metamorfose, deixe de ser quem você é para ser aquilo que Deus quer fazer em você. Já não é ser você quem vive, mas Cristo vive em você. Não tomar a forma deste mundo, né? Mas ser transformado pela renovação da sua mente, a troca dos pensamentos. Porque se você não trocar seus pensamentos, você não muda. Se você não se conscientizar dessas realidades, você não toma uma atitude diferente. Você vai continuar do mesmo jeito. Então, chegamos na terceira questão, que é a metamorfose em si, que é a experiência boa, agradável e perfeita da vontade de Deus. Essa experiência de viver a vontade de Deus aqui como se você já estivesse no céu. É isso que ele está falando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É viver o céu aqui, como uma preparação. Como o próprio Jesus já disse, como eu menciono várias vezes em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus viveu aqui como ele viveria no próprio céu. Sua mente estava completamente pronta para isso. E é essa circunstância que a gente deve ter na nossa mente, na nossa questão. Então, os cristãos devem viver neste presente século, no tempo desse presente século, mas não sob os princípios desse presente século. Eu vivo aqui como se eu estivesse vivendo no reino literal de Jesus, vivendo na época, na era de Cristo, e para que cada um de nós possa então experimentar a vontade de Deus. Mas talvez isso não faça sentido para você, mas se você viver os princípios da palavra, renovar a sua mente, não viver guiado por esses princípios deste século, você vai experimentar isso. É possível. Se não fosse possível, isso não estaria aqui. Esse é o nosso desafio, porque a gente vive preso demais a esse mundo. A gente vive condicionado demais a esse mundo. Então a gente precisa começar a viver como se a gente já não estivesse sufocado pelas coisas desse mundo, porque nós temos um Deus que é além de tudo isso. Nosso Deus, ele é além, ele é extra qualquer coisa que está aqui, que nos impede, que nos limita. Deus não tem limitações. E assim deve ser aquele que exerce fé, que compreendeu o Evangelho e assim anda na presença de Deus. Então a gente precisa experimentar, viver essa metamorfose, né? Essa mudança, viver a plena vontade de Deus, que é boa, que ela é agradável e ela é perfeita. Então existe lógica na transformação. Nós podemos entender como alguém muda a sua vida religiosa. Nós agora entendemos por que pessoas trocam suas convicções religiosas. A gente entende essa transformação. A questão é se nós estamos realmente vivendo. Porque Paulo está aqui implorando para que a gente reflita, que já nós recebemos o que nós não merecemos, recebemos a graça de Deus, o perdão de Deus. E temos então uma nova oportunidade de fazer diferente. Cristo, o último sacrifício literal, assumiu a nossa culpa por todos e agora ele roga que nós nos coloquemos nossa vida como oferta, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, no templo do corpo onde o Espírito Santo habita, com um culto espiritual que faz sentido, lógico, racional, espiritual. E a nossa vida, se nós somos de Deus, ela não deve estar sendo guiada pelos princípios desse mundo, mas deve haver então uma metamorfose, uma transfiguração do ser,
através da troca de pensamento, de convicções, as quais a gente vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a transformação ela tem uma lógica. Qual que é o motivo? Transformar começa ao se apresentar a Deus. Transformar tem um método, é transformar-se por renovar a mente. E transformar é uma metamorfose, é a experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como no reino literal de Cristo. E temos vivido essa lógica da transformação em nossas vidas? Será se já entendemos o que Jesus fez por nós a ponto de nos entregarmos completamente a Ele? Ou continuamos da mesma maneira, porque frequentar a igreja não resolve essas coisas. Tem que haver realmente uma mudança, uma transformação, uma metamorfose no ser. E precisamos entender isso. E Paulo fala que isso é urgente, senão ele não estaria rogando. É uma súplica urgente. Será se o nosso corpo, nossa vida, nossas escolhas tem sido uma oferta de amor àquele que se entregou completamente por nossa causa e nós vivemos uma vida de um sacrifício vivo, agradável a Deus, por amor àquele que sacrificou a própria vida por nós? Será se a nossa mente tem sido renovada? Será se nossas convicções têm sido trocadas? Tirando convicções que não fazem sentido com aquilo que Deus coloca para nós na palavra, por coisas que fazem sentido, por princípios verdadeiros. Será que temos vivido neste mundo como se já estivéssemos no reino físico e permanente de Jesus? Temos experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então são perguntas que a gente precisa refletir e responder. Porque é urgente. Paulo implora que a gente pense nisso, que a gente esteja agindo em relação a isso. E que seja um pensamento que esteja no seu coração e na sua mente nessa semana. Amém?